por intercessão da sempre Virgem Maria. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Cadê aquela salva de palmas para Jesus? Maravilhoso. Cumprimenta quem está do seu lado. Diga: seja bem-vindo à parte da tarde. Olha para sua esposa, para o seu marido e diga: se você cochilar, você pegará 4 trilhões de anos no purgatório. Abre comigo, por favor. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 48. Acharam? Mateus 5, 4, 8. Portanto, sede santos, em algumas traduções, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é santo. Em algumas traduções, perfeito. Palavra da salvação. Pode aplaudir a palavra do Senhor. A palavra santidade aparece na Bíblia 27 vezes. Quantas vezes eu disse? Dessas 27 vezes, 3 delas nos chamam a atenção. Livro dos Levíticos, capítulo 11. O próprio Pai do céu disse: sede santos, como eu, o vosso Pai do céu, sou santo. É interessante que o livro dos Levíticos é o livro da lei. Nós chamamos de Pentateuco, os judeus chamam de Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Portanto, o livro do Levítico é uma constituição de leis, e o próprio Pai do céu decidiu incluir nas leis a palavra santidade. O segundo lugar que nos chama a atenção é o texto que nós acabamos de ler. A história diz que Jesus está pregando na sinagoga. Os fariseus e os saduceus querem procurar pelo menos uma vírgula, uma derrapagem de Jesus em relação ao ensinamento da lei. O clima está horrível. As pessoas não estão olhando para ele querendo absorver. Elas estão olhando para ele procurando algum erro, alguma heresia sobre a lei. E então Jesus precisa tirar uma cartada, um coelho da cartola. E no meio da pregação ele diz: sede santos, como está escrito que o vosso Pai do céu é santo. Se no primeiro texto o Pai disse que nós temos que ser santo, agora é o Filho, é Jesus quem diz, Mateus 5, que nós precisamos ser santos. O terceiro texto que nos chama a atenção é a primeira carta de São Pedro, capítulo 1. Quem está pregando na sinagoga agora é o nosso primeiro Papa, que é São Pedro. Imagina comigo um pescador discussando teologia dentro da sinagoga. O clima também está estranho. Ele está pregando em Roma. As pessoas estão procurando também que ele vá falar uma besteira e que ele vai derrapar no ensinamento. Então ele também precisa ter uma inspiração, tirar um coelho da cartola, e de repente ele está pregando. E a primeira carta de São Pedro, capítulo 1, ele diz assim: porque está escrito que o Filho disse que nós temos que ser santo, como o Pai disse que nós temos que ser santo.
Portanto, das 27 vezes que a Bíblia trata de santidade, primeiro o Pai nos chama atenção dizendo que temos que ser santo. Agora o Filho nos chama atenção dizendo que nós temos que ser santo. Agora Pedro, nosso primeiro Papa, nos chama atenção dizendo que nós temos que ser santo. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz que o chamado universal do ser humano é a santidade. Fala para quem está na esquerda, direita, à frente, atrás, em cima, embaixo, do lado e do outro: você precisa ser santo. Não, eu achei horrível. Dá uma cotovelada na costela dessa pessoa e diga: você precisa ser santo. Tá. Então vamos entender o que a doutrina católica diz. Quando o catecismo da igreja diz que o chamado universal do ser humano é a santidade, significa que na Bíblia não está escrito sede casados, na Bíblia não está escrito tenham filhos, na Bíblia não está escrito sede avós, na Bíblia está escrito sede santos, como o vosso Pai do céu é santo. E sendo santo, então você se casa, e sendo santo, então você tem filhos, e sendo santos, então você se torna avó. Portanto, o entendimento católico é que quem não busca santidade não terá condição de ser feliz em nada daquilo que empreender. Esse talvez seja um dos nossos problemas, porque eu deveria buscar a santidade, e porque eu quero ser santo, então eu me caso, e quando vem os problemas de casal, eu consigo resolvê-los. Por quê? Porque eu já queria ser santo. Mas quando duas pessoas vão morar junto, nenhuma das duas frequenta a igreja, nenhuma das duas querem ser santas. Quando aparecem os problemas, é uma panela de pressão que vai explodir, e elas não conseguirão resolver os problemas, porque elas foram morar juntas antes de buscar a santidade. E primeiro você quer ser santo para depois casar. Não é busca o casamento sem santidade. Então muitos casais se separam porque não tem busca de santidade. Muitos filhos estão mal criados porque não há busca de santidade. Muitos dos problemas da nossa casa é devido a isso. O chamado universal do ser humano é a santidade. Quem não quiser ser santo não vai prosperar na vida financeira, não vai prosperar na vida profissional, não vai prosperar na vida afetiva, não vai prosperar na vida familiar, se não houver uma busca real, honesta pela santidade. Tudo que você pôr a mão vai dar problema. Quem me ouve, diga amém. Bate no seu peito e diga: eu quero ser santo. Bate no seu peito e fala: eu preciso ser santo. Bate no seu peito e diga: o meu casamento depende da minha santidade. Bate no seu peito e diz: os meus filhos dependem da minha santidade. É por isso que o catecismo da igreja diz que a santidade é o chamado universal do ser humano. Pode aplaudir em nome de Jesus, pode aplaudir. Tá. E o que é ser santo? Pergunta para quem está do seu lado. Ninguém perguntou nada. Ô miserável, olha para quem está do seu lado e fala: para poder explicar a você, eu te darei uma aula de Santa Teresa d'Ávila e te darei uma aula de grego. Chupa. Santa Teresa d'Ávila, além de santa, foi doutora. O que é um santo doutor? É alguém que ofereceu para a igreja não somente a sua santidade, mas ofereceu também o seu intelecto. Os santos doutores foram aqueles que mantiveram e mantêm a teologia da igreja e a sagrada tradição há mais de 2000 anos de pé. Dentre eles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Felipe Neri, São Bernardo de Claraval, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila. Inteligentíssima. Ela que dizia: toma cuidado com a mente, porque a cabeça é a louca da casa. Inteligentíssima. O meu sonho era conhecer Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila escreveu um livro sobre castelo interior ou moradas, onde ela explica como é que o ser humano consegue conquistar os degraus da santidade.
E para isso, ela usa algumas palavras gregas que nós vamos estudar agora, só para quem ficar vivo. Se alguém fechar os olhos na minha pregação, eu falarei o seu nome e irei até onde você está. Fala para quem está do seu lado, presta atenção no que esse gordo de Minas Gerais vai falar. A primeira palavra grega, diga comigo, Kyrios, K-Y-R-I-U-S, Kyrios, repete, bate no seu peito e diga Kyrios. Fala para quem está na direita e na esquerda, Kyrios. Fala para quem está à frente e atrás, Kyrios. A tradução da palavra Kyrios para o português é aquilo que nós conhecemos na renovação carismática como senhorio de Jesus, porque a tradução de Kyrios é Senhor. Portanto, quem é que vai conseguir ser santo? Aquele que Jesus é, o único Senhor e Salvador da sua própria vida. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, se nascemos, nascemos por ele, se morremos, morremos por ele. É por isso que Cristo nasceu, é por isso que Cristo morreu, porque ele é Senhor dos vivos e dos mortos, e tudo que existe, existe para o louvor da sua glória. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nele nós respiramos, nele nós nos movemos e neles nós existimos. Marcos capítulo 12, escuta Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Portanto, a glória é dele, a majestade é dele, o seu casamento é dele, o seu dinheiro é dele, a sua faculdade é dele, a sua família é dele, o seu passado é dele, o seu presente é dele, a honra é dele, a majestade é dele, o domínio é dele, tudo é dele. Pode aplaudir, tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Tudo. Fala para quem está do seu lado, tudo é tudo. Qual que é o nome disso? Kyrios, traduzindo para o português, senhorio. Portanto, se Jesus não for o Senhor do seu casamento, não haverá santidade na sua casa, e não havendo santidade na sua casa, haverá uma catástrofe familiar. Alguém me ouve? Tá. Vamos estudar isso. Vamos estudar. Eu não sei se você matou aula na época que você estudava sobre os escravos, fazendo uma comparação muito estranha, mas para você entender, se ele é o Senhor, diga comigo, Senhor, eu sou o quê? O escravo. Portanto, se ele é o Senhor, eu sou o escravo. Escravo não tem vontade própria, escravo só faz aquilo que o seu Senhor deseja. Portanto, você chega e fala, Senhor, é da tua vontade que eu compre esse carro? Sim. O Senhor quer que eu compre o carro branco ou preto? É preto. Então você obedece, compra o carro preto, Deus abençoa o seu carro, as coisas começam a prosperar. Por quê? Porque o seu Senhor, que sonhou o carro preto para a sua família, vai fazer a sua família prosperar, porque ele é o Kyrios, o dono de tudo, e você é o escravo. Quando você compra o carro que você quer, aí bateram no seu carro, agora você não consegue pagar a prestação do seu carro, agora o seu carro começou a dar problema, aí você fala, vou levar no padre para o padre abençoar. E aí lá de cima o Senhor diz, ô padre, se o senhor quiser abençoar esse carro, o senhor pode abençoar, mas eu gostaria de dizer para o dono desse carro, que ele não me perguntou antes de comprar esse carro, o que eu, o Senhor, penso a respeito do carro. Então quando você faz as coisas com aquilo que você quer, sem perguntar a Deus, isso gera consequências, e quem paga as consequências tem que ser você.
Portanto, eu estou falando de exclusividade. Você pergunta a Deus se está na hora de casar. Você pergunta a Deus se está na hora de ter filho. Você pergunta a Deus qual é o nome dos filhos. Você pergunta a Deus onde que os filhos vão estudar. Você pergunta a Deus se é para morar nesse condomínio. Você pergunta a Deus se é para morar nessa roça. Você pergunta a Deus em qual paróquia que Ele te quer. Você pergunta a Deus o que Ele quer. Então tudo é dele. Você pinta a sua casa da cor que Ele quer. Você trabalha onde Ele quer. Você investe o seu dinheiro aonde Ele quer. O nome disso é Quírios, é uma dependência exclusiva. Você não faz mais aquilo que você quer. Ele manda e você obedece. Isso é um fardo? Não. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Colocai sobre vós o meu jugo, a minha canga. Recebei de mim a minha doutrina, porque o meu jugo é suave, o meu peso é leve, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Quando Jesus se torna o nosso Senhor, você sente alegria, gozo, paz e realização pessoal. Pode aplaudir, pode aplaudir. Diga para quem está do seu lado: exclusividade. Então, a partir de hoje, você nunca mais dirá aquela piadinha vagabunda: quem manda na minha casa sou eu, não é ela que manda na minha casa. Não, Jesus manda na nossa casa, os dois, concordando ou não, obedecem. Muito bom, eu mesmo aplaudo. Muito bom, muito bom. Deixa eu repetir, acho que eu estou pregando para testemunha de Jeová. Eu vou repetir. Jesus manda, eu e ela, mesmo não concordando muito, a gente obedece. E o sucesso da nossa casa moral da história, eu estou cobrando de você que a partir de agora, esse casal que me ouve, comece a ter intimidade com Deus. Porque vocês vão ter que aprender a consultar a Deus a respeito de tudo. Tudo é tudo. Eu estou convidando você a montar na sua casa um cantinho de guerra. Você vai colocar uma florzinha, um aparador, uma cruz, um São Miguel, um tapete, uma Bíblia. E você vai batizar esse canto da sua casa como canto de guerra. Na madrugada nós vamos orar ali, de noite nós vamos orar ali, de manhã nós vamos orar ali, nós vamos ensinar os filhos a orar ali. Orar por orar? Não, orar e saber de Deus, porque vida com Deus é uma via de mão dupla. Você pergunta e Ele responde, você fala e Ele responde. Portanto, já tem 26 anos que eu caminho com Deus, 25 pregando. Eu não dependo de ficar pedindo oração para os outros, eu não dependo de ficar perguntando para os outros o que Deus tem para a minha vida. Eu não dependo de falar com quem fala com Deus, porque eu descobri que eu e a minha casa precisamos ter acesso direto a Deus, sem intermediário, sem intermediário. A minha pergunta é essa: até quando você vai ter que falar com Moisés, porque o Moisés fala com Deus? Até quando você vai ter que falar com o Frei Gilson, porque o Frei Gilson fala com Deus? Não, eu estou dizendo para você, em nome de Jesus, nessa tarde, que vocês podem falar diretamente com Deus, e ter intimidade com Ele, e ter laço com Ele, e alegria dEle, intimidade com Ele. Quem falou isso? Jesus. Mateus capítulo 6. Quando quiseres falar com Deus, entra no teu quarto e fecha a porta, porque o Pai do céu, que está no escondimento, Ele vai descer para escutar a sua voz. Imagina Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente. A Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que um dia para Ele são como 1000 anos, e 1000 anos como um só. Imagina esse Deus que trabalha no Kairos, no tempo da graça. Quando você fecha a porta do seu quarto e coloca de joelho aos pés da cama, esse Deus vem pessoalmente dentro da tua casa, e você fala com Ele, e Ele responde. Quem é Ele? O Quírios, o Senhor da tua casa. Pergunta para quem está do seu lado: está entendendo alguma coisa ou morreu?
Portanto, Ele é o Senhor e você é o... E escravo não tem vontade própria. Eu não nego para vocês que eu sou extremamente inteligente. Tudo que eu fiz na minha vida eu passei com nota 10, 9.8. Por causa disso, quando eu conheci Jesus, eu fiz uma reunião com Ele e falei: Jesus, eu só tenho um medo nessa vida, de não fazer o que o Senhor quiser. Então vamos fazer um trato em nós? Eu sei que o Senhor me deu livre-arbítrio e o Senhor respeita a minha liberdade e eu tenho direito de escolha, mas eu tenho tanto medo de não te agradar que eu abro mão das minhas escolhas. A partir de hoje, não me apresente duas opções, porque eu posso escolher a opção errada. A partir de hoje, só abra a porta daquilo que o Senhor quer. E com muita humildade, eu dobro a minha razão na sua presença. Eu perco o direito de escolha. E o Senhor manda eu fazer, e eu calo a boca e faço. Em 25 anos eu nunca errei na minha vida, porque eu não tenho vontade própria. Ele manda, eu choro e obedeço, e dá certo. O Senhor nessa tarde está libertando pessoas que são racionais. O Senhor nessa tarde está libertando pessoas que estudou a área das humanas e das exatas e por isso tem dificuldade de fechar os olhos, tem dificuldade de experimentar a Deus. Assim como Jesus falou com Nicodemos: oh Nicodemos, é necessário você nascer de novo, porque se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Nicodemos era tão inteligente que ficou burro. Ele diz: mas como o homem sendo velho vai voltar na barriga da sua mãe? E Jesus falou: você não está entendendo nada, você deve ser baiano, não tem lógica. E ele diz: não estranho o que eu te digo, necessário vos é nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. É assim que acontece com aqueles que nasceram do Espírito. É liberdade espiritual, é parresia, é ousadia, é olhos de águia, é sabedoria, é discernimento, é intrepidez. Relebassore candarialabai. Esse casamento, para dar certo, tem que nascer de novo da água e do Espírito. A sua sogra fala uma coisa, o seu pai fala outra coisa, a internet fala outra coisa, a pedagoga da escola fala outra coisa, mas o que é que o Quírios, o seu Deus, diz a respeito disso? Então escuta Ele e obedece. Talvez eu tenha uma vida contrária da vida de muita gente que está na igreja. Talvez as pessoas dizem assim: é porque o jeito que você cria os seus filhos é um jeito diferente. As filhas é minha, quem paga as contas sou eu. Vai se lascar, cuida da sua vida. Quem presta conta dos meus filhos sou eu. E na minha casa quem manda é Deus. Deus mandou fazer, faz. Deus mandou não fazer, não faz. Por isso que São Pedro diz: importa agradar a Deus e não aos homens. Eu estou me laxando para parente, para quem quer saber o que está acontecendo na minha casa. Na minha casa quem manda é Deus. E acabou. Olha o caso que eu atendi semana passada lá no Rio de Janeiro. Moisés, eu engravidei do quarto filho. Eu estava triste de saber que os meus filhos estão meio largados. E eu acabei de fazer um doutorado. E eu decidi parar de trabalhar e ser do lar para cuidar das crianças. Porque eu e meu marido oramos e Deus falou que era para fazer isso. Agora o povo da igreja caiu matando, que eu sou besta de ficar dentro de casa, com tanto que eu estudei, que o mundo mudou. Aquele mundo da Amélia, mulher de verdade, não existe mais. O povo da igreja me perseguiu, meus parentes dizem que eu estou doido, o tanto que eu estudei, o tanto que eu me sacrifiquei. Só que nós oramos, Moisés, e Deus falou que era para eu parar de trabalhar e ficar em casa para eu cuidar dos meus filhos e educar os meus filhos. O que você acha? Eu falei: o que eu acho? Poste nas redes sociais: vai todo mundo pra merda. Os filhos são meus, na minha casa manda Deus. Ele mandou eu ficar em casa, dane-se o resto do mundo, a casa é minha. Atenciosamente, a nova mulher do lar.
Aí a diretora da escola falou: senhor Moisés, as suas filhas não vão porque todo mundo está indo. Eu falei: esse é o detalhe. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho que todo mundo está indo, e é o caminho da perdição. Quando todo mundo está indo para o norte, eu estou indo para o sul. Quando todo mundo está indo para o leste, eu estou indo para o oeste. Por que é o caminho na contramão? Porque o catecismo da Igreja Católica diz que o cristão caminha na contramão. O cristão faz diferente de tudo aquilo que existe, porque ele está no mundo, mas ele não é do mundo, aleluia. Ele é filho do céu, então ele cria os filhos diferentes, o casamento dele é diferente, o lazer dele é diferente. É por isso que ele não precisa beber para ser feliz, ele não assiste novela para ser feliz, ele não precisa de roupa curta, ele não precisa, porque ele tem vida própria, ele tem paixão, ele tem alegria, ele tem zelo, ele tem entusiasmo, ele tem autoestima. O cristão é tão completo, mas tão completo, que ele não consegue seguir o caminho de todo mundo, porque o caminho de todo mundo não preenche a alma daquele que caminha com Deus. Não tem solução, não tem. Qual que é o nome disso? Kyrios. Fala para quem está do seu lado: senhorio. Alguém me ouve? Está me ouvindo, Andressa? E anotando, Andressa? É assim. Então, a partir de hoje, se você não tem um quarto de guerra na sua casa, você vai montar. Diga aleluia. E se você tiver um pouquinho de dinheiro, esvazia um cômodo e monta um quarto, literalmente, de guerra dentro da sua casa. Fala: aqui dorme as crianças, aqui é o quarto do casal, ali a suíte, aqui a cozinha, aqui a área de lazer, e aqui é o quarto que o nosso Deus vem pessoalmente dar as ordens a respeito da nossa família, aqui dentro de casa. Se você não tem um quarto disponível, faça num cantinho da sala, embaixo da escada. Sabe aquele lugar maldito onde você tem uma adega? Maldito quem tem uma adega dentro de casa. Desmancha essa adega e faz uma gruta de guerra no lugar da adega. E um dia, se você sair dessa casa, alguém que quiser comprar essa casa vai chegar lá e vai dizer: estou sentindo cheiro de incenso aqui. Quando chegar naquele lugar que era adega, vai dizer: eu sinto a presença de Deus aqui, amor, vamos comprar essa casa. Porque muitas vezes Deus já desceu pessoalmente aqui, nesta casa. É a sua casa, é a sua casa, é a sua casa. Pode aplaudir, é a sua casa, é a sua casa. Yeah! Qual que é o nome disso? Kyrios. Pergunta para quem está do seu lado: está vivo ou já morreu? Eu estou convidando você a partir de hoje a obedecer a Deus. Ai, minhas amigas estão todas engravidando. Eu acho que é a onda agora, né? Não sei se eu tenho um bebê, se eu vou ter agora, se eu espero mais um pouco. O que você acha? Porque não é assim que a vida funciona, não, ô jumento. A vida de Instagram é vida de Barbie, é mentira. Por isso que eu tenho raiva de redes sociais. É uma vida que não existe. Todo mundo posta aquilo que não é. É conto de fadas. Só besta que perde tempo vendo vida de quem na prática não é nada daquilo que você está vendo. A vida real, você fala: Senhor, nosso filho está com 2 anos, nós estamos no meio da pandemia, é da tua vontade que a gente engravide agora? E Deus fala: não! Você, amém. Alguém pergunta: vocês não vão ter mais filho? Aí você fala: o nosso Deus mandou esperar mais um pouco. Mas se Deus falar sim, você vai ter filho no meio da pandemia, vai trocar de emprego no meio da pandemia, vai trocar de casa no meio da pandemia, vai fechar negócio no meio da pandemia, vai comprar coisa no meio da pandemia, e todo mundo vai dizer: você é louco, o Brasil está em crise, nós estamos em pandemia. Você vai dizer: mas o Brasil está em crise, mas eu não estou em crise, o meu Deus não está em crise, o céu não está em crise. E o Deus que a gente escuta dentro da nossa casa falou que era para dar o passo. E quando você dá um passo aqui embaixo, Deus dá um passo lá em cima. Diga aleluia, aleluia. Diga aleluia, diga aleluia, aleluia. A partir de agora, essa família representada por você
vai ter que depender de Deus exclusivamente. Alguém me ouve? Tem gente de braço cruzado igual boneco de Olinda. A pessoa olha para mim. Pergunta para quem está do seu lado: o cadáver, você está ouvindo o profeta ou você não está ouvindo o profeta? Acabou no meio de nós esse troço de mulher que sai para o grupo de oração e o marido não vai. A partir de agora você vai, em nome de Jesus. E acabou a partir de agora o homem que chama a mulher para orar, para escutar uma pregação, para receber um ensinamento, e ela diz: eu estou cansado, eu não quero saber disso. A partir de hoje, Jesus é o Senhor da tua casa. Aí você está me vendo hoje pela primeira vez, você diz: por que eu tenho que fazer essas coisas que esse cara está falando? Porque ninguém consegue amar outra pessoa se Jesus não for o Senhor da vida dela. Quando eu fui casar, a Andréia, bonitona, do olho claro, chegou até mim. A gente já estava com o casamento marcado. Eu sentei ela na cadeira e falei: vamos ter uma conversa. Em primeiro lugar na minha vida é Jesus. E segundo também. E terceiro também. Ela falou: só uma pergunta. Que lugar eu vou ocupar na sua vida? Sexto, sétimo ou o que sobrar? Porque antes de você chegar na minha vida, a minha vida já tinha dono. E não é você. O Kyrios é Jesus. E se você casar comigo e cair na besteira de ter ciúme, dizer que eu estou muito na igreja, que eu estou fazendo demais, se eu tiver que fazer uma escolha, quem vai tomar um pé na bunda é você. Porque você está entrando na vida de alguém que já tem dono. Você quer casar comigo? Ela falou: eu quero. Eu falei: então você vai ter o melhor marido que uma mulher pode ter, porque um homem só faz uma mulher feliz quando em primeiro lugar Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Qual que é o sucesso do meu casamento? Eu amo mais Jesus do que ela, porque Jesus é o meu Senhor. Ela é uma agregada que chegou no meio da história. Eu sou feio, mas eu sou famoso. Eu já tive centenas de oportunidades de trair a minha esposa, de novinha a coroa. Pergunta por que eu nunca traí? Porque eu não fiz voto com a minha esposa. Eu fiz um voto com Deus de amar uma mulher só todos os dias da minha vida. Por que eu vou amar uma mulher só? Porque se eu adulterar, eu não estou adulterando a minha mulher. Eu estou adulterando a aliança que Deus tem comigo há 25 anos. E essa aliança eu não quebro por causa de vagabunda nenhuma. E por que eu, graças a Deus, liguei lá no almoço agora para saber se estava tudo bem, se me ama ainda. É porque vai que eu estou falando bonito aqui e a mala já está lá fora. Eu só realizo a minha família, porque Jesus é o Senhor. Eu estou dizendo que se você não amar mais Jesus do que o seu marido, você vai ser chata, ciumenta, pegajosa, chifruda. Ame Jesus mais do que o seu marido. Aí você é mulher de guerra. Mas se Jesus ficar em segundo plano e o seu marido subir para o trono, esse casamento vai acabar.
Porque amor não consegue vencer tentação. Tentação se vence com aliança. Aí eu acabei de falar algumas coisas. Vamos aplaudir nós dois? Vamos aplaudir nós dois. Não, aí tem umas coisas que eu não entendo. Ó, o exemplo que eu vou dar agora. Eu estou falando os maridos, porque os filhos de uma égua fazem isso. Moisés, eu queria te pedir um conselho. A pessoa me ligou semana passada, lá de Pernambuco. O meu marido diz que eu saio demais, que toda noite eu tenho compromisso. Eu falei, irmão, vamos fazer um teste? Se o problema é que você está saindo demais, você está deixando o homem carente, com saudade. Amém? Então você vai dizer para ele que agora, toda terça e quinta, você não sai mais, para ficar com ele, porque você estava saindo muito. O que vai acontecer? Os dois vão fazer jantar a dois, vão jantar junto, vão namorar. Ele vai desligar a televisão, um vai deitar no colo do outro, porque afinal você não saía da igreja, correto? Só que não. Ela para de ir nos compromissos terça e quinta. Ele fica no celular, ele assiste o jogo, ele vai para a rua, ele conversa com o estranho, ele senta no sofá, não dá atenção para ela, porque o problema não é que ela estava saindo demais, o problema é que ele ficou com ciúme de Jesus, porque ele percebeu que Jesus pediu a mão e pegou o braço, e pegou o outro braço, e pegou a alma, e pegou a mente, e pegou o coração, e pegou a história. Ele descobriu que ele perdeu a esposa dele para Jesus, e cá para nós, ele tem que perder mesmo, porque nenhum homem é digno de mandar na vida de uma mulher, a não ser Jesus de Nazaré, o Senhor da vida dela. Moisés, mas ele falou que se eu não parar de ir na igreja, que ele vai me largar. Larga não. A última idiota que pegou um homem desse foi você. Santo Tomás de Aquino, doutor da igreja, diz que no mandamento honrar pai e mãe, você só pode desonrar pai e mãe uma vez na vida, quando pai e mãe não querem que o filho faça a vontade de Deus. Nesse caso, honrar pai e mãe é desobedecer pai e mãe para fazer o que Deus quer. Eu falo a mesma coisa no casamento. Se um dia tiver que fazer uma escolha, fica com Jesus Cristo. Não fica com gente pegajosa, não fica com gente ciumenta, não fique com gente usurpadora, não fica com gente que não te ama. Se tiver que fazer uma escolha, porque é muito Jesus, isso está me incomodando, ou ele ou ela se convertem, ou então alguém vai ficar para trás. E esse primeiro lugar já tem dono, e esse dono é Jesus Cristo, e ele é ciumento, é Deuteronômio capítulo 18, ele não tem rival, ele não aceita dividir você com ninguém. O nosso Deus é possessivo. Alguém me ouve? Pergunta para quem está do seu lado, você está morrendo ou você está vivo? Qual que é o nome disso? Qual é o nome disso? Fala para quem está do seu lado, Kyrios. Olhe nos olhos da sua esposa, a esposa do marido. Se tiver com cara de sono, dá um tapa na cara dela. Fala, acorda, o cadáver. Olha nos olhos. Diga para essa pessoa, eu tenho uma notícia para te dar. Esse gordinho de Minas Gerais me convenceu. A partir desse retiro, desse avivamento, eu amarei mais Jesus do que você. E não fique com ciúme, porque talvez você não morreria por mim. Quiçá quando eu morrer vai arrumar outra pessoa. Mas Jesus morreu por mim e me deu vida nova, e morreria de novo para me fazer feliz. E eu só serei a pessoa que você merece se eu amar Jesus mais que você. A partir de agora, o único Senhor e Salvador da minha vida, o único merecedor de todo o meu amor, é Jesus de Nazaré. E o resto ficou para você. Pode aplaudir, está entendendo?
Então você que não estava indo à missa, criar vergonha na cara e voltar para a missa. Você que já esteve num grupo de partilha e abandonou o grupo de partilha, vergonha na cara e voltar para o grupo de partilha. Volta para a igreja, volta para o grupo, volta para a missa, volta para a confissão, volta para o jejum, volta para a penitência, volta para o rosário, volta para Deus, monta o quarto de guerra na sua casa e vamos para cima. E a partir de agora começa a perguntar a Deus: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? O Senhor vai fazer uma limpa na sua vida. As pessoas que entraram na sua vida, que entraram para sugar, para ter inveja, para te atrapalhar, eu profetizo que Jesus vai arrancar essas pessoas da sua vida. A partir de agora só entra na sua vida quem Ele quer. A partir de agora Ele é o dono do seu dinheiro, Ele é o dono do seu diploma, Ele é o dono da sua empresa. É por isso que no meio da sua pandemia a empresa não vai quebrar, porque essa empresa é de Deus, não é sua. A glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele, tudo é dele. Jesus é o Senhor dos seus filhos, Ele sabe de tudo. E tudo aquilo que não for vontade de Deus, a partir dessa tarde Jesus vai tirar da sua vida. Você confirma isso? Diga: eu quero Jesus. Diga comigo: eu quero Jesus. Gente, talvez esse tipo de pregação ninguém mais faz na igreja. Nós estamos numa era de muito discurso motivacional, muito coach dentro da igreja. As pessoas pararam de pregar o que a Bíblia diz. Eu já fui muito palestrante, já rodei muita empresa, depois eu passei a desacreditar nisso, porque como é que eu vou dar uma palestra numa empresa e dizer que se a pessoa acreditar nela mesma, ela vai ser campeão de vendas? Se ela estiver em adultério, ela não vai ser campeão de vendas, porque Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Quem tem amante não pode ser campeão de venda, a não ser que venda a alma para o diabo. Então eu parei de dar palestra na empresa porque eu descobri que quem está no pecado não prospera. Porque quem não tem aliança com Deus não prospera. Se Jesus não for o Senhor da sua vida, o dinheiro vai entrar pela frente e vai sair pelo ralo. Aí bateram no seu carro, agora entupiu o vaso, agora queimou não sei o que, agora apareceu um problema na pia. E os problemas vão vindo. Por quê? Porque falta aliança. Mas quando você tem aliança, o seu dinheiro multiplica. Aí você começa a pagar o dízimo, o seu dinheiro se multiplica. Aí o pouco com Deus é muito, e Deus vai trabalhando e vai multiplicando, e as coisas dando certo. Eu quero dizer que você vai perder muita gente que gostava de você não vai gostar mais. Alguns parentes não te chamarão mais para almoço de família, mas não tem importância, na nossa casa tem comida, a gente não está pedindo comida para ninguém. Você não vai ser chamado para churrasco, porque você é o patinho feio, é o crente agora, não bebe, não fala palavrão, não escuta música de corno. Gente, deixa essas pessoas ir embora em paz, porque do mesmo jeito que algumas vão embora, Deus vai colocar um povo novo para caminhar com você. Fala para quem está do seu lado: a cada um que foi embora, 3 anjos de Deus chegarão no lugar. Deus vai colocar gente que pensa igual a você. Deus vai colocar gente que sente igual a você. Deus vai abrir porta de empresa para você. Deus vai colocar alguém no banco que te conhece, alguém na imobiliária. Deus vai te dizer o nome do médico que você vai. As portas vão se abrir, vai aparecer gente nova. Deus vai colocar alguém para ficar do lado do seu filho, para manter o seu filho na igreja. Deus vai colocar namorada santa na vida dele. Qual que é o nome disso? Queridos, não se engane. Esse encontro está maravilhoso, diga aleluia. O pregador é muito bom, diga aleluia. Mas se a partir de amanhã, segunda-feira, você não fizer um propósito de emenda, no máximo 7 dias esse fogo acabou, a Cinderela virou abóbora e a sua vida voltou àquela mesma merda que era até ontem. Então você já tem que sair daqui determinado
Nós vamos acordar de madrugada para orar, nós vamos rezar o texto antes de trabalhar. Se não dá para rezar antes de trabalhar, nós vamos rezar antes de dormir. Mas antes de dormir eu cochilo, então reza em pé, lava a cara, reza no banheiro, reza andando, e alavaçou, quando ela lê Bíblia andando, reza o rosário andando pela casa fora, e para não dormir. Por que você está andando? É para não dormir, já estou de pijama, mas é para não dormir. Eu sou missionário, e se eu bobear, eu não rezo uma Ave Maria por dia. Eu trabalho 24 horas para Jesus, a minha vida é ativa. Então eu tenho duas escolhas: eu acordo de madrugada para quando o dia amanhecer minha vida de oração está pronta, ou então eu não durmo enquanto eu não terminar minha vida de oração. Moral da história, eu quase não durmo. Alguém tem que pagar um preço. Como é que você me explica a pessoa que diz que não tem tempo de frequentar as coisas da igreja, porque trabalha até tarde, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, beleza, amém? Mas domingo você está livre, aí domingo você quer fazer o quê? Você quer ir para a praia? Se o único dia que você tem para Deus é domingo, e domingo é o dia do Senhor, então domingo é dia de missa, tem retiro, tem reciclagem, tem oficina de oração, e tem reunião de grupo, e tem retiro com Moisés Rocha, e tem avivamento. Então domingo é o dia do Senhor. Se você só tem o domingo é o dia do Senhor, aleluia. Mas não dá o cano em Jesus não, porque ele não é idiota. Aí chega a Semana Santa, você vai para a roça. Semana Santa é data de ir para a roça, viver igual índio. Semana Santa é para você pegar a mochila e se mudar para a igreja. Não é feriado, é dia santo. Feriado 21 de abril, feriado 7 de setembro, Semana Santa. Não é feriado, é dia santo. Dia 12 agora não é feriado, é dia santo. É dia de igreja, é dia de escutar Moisés. Não é dia de ir para a praia não. Porra! Dos 10 mandamentos tem um deles: guardar domingos e festas. Terça-feira é aquela festa que deve ser guardada. Eu vou ter que acordar 6 horas da manhã para ir à missa das 7, porque quando eu chegar em Minas não dará mais tempo de ir à missa. Eu queria fazer isso? Não. Mas é um pecado não frequentar a missa na terça, porque o mandamento me obriga a guardar domingos e festas. Terça-feira não é feriado para sacar e tomar cerveja, é dia santo. Você tem obrigação de fé de ir à missa na terça-feira. Que pregador que fala isso? Ninguém fala isso, mas eu falo. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí. Alguém refresca a minha memória aí, que eu tive Covid. Que mandamento é esse, guardar domingos e festas? Quarto, obrigado. Quarto, é terceiro ou quarto, caramba? Não, eu vou dar as costas para vocês verem se é terceiro ou quarto. Aí vocês me falam. É terceiro ou quarto? Terceiro, jumento. Sim. Aí depois que for a missa, já rezou o seu rosário, que é dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Aí queima picanha, Coca-Cola com limão e gelo e... Diga comigo, Kyrios. Segunda palavra grega, vou falar de duas só, dentro do tempo que eu tenho. Diga comigo, kenosis. É K-E-N-O-I-Y-S. Kenosis. Repete. Bate no seu peito e diz kenosis. Fala para quem está na direita e na esquerda, kenosis. Fala para quem está na frente e embaixo, em cima, e de um lado e do outro. Kenosis. A tradução da palavra grega kenosis é doutrina do esvaziamento. Diga comigo, esvaziamento. Onde isso está escrito? Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Mesmo sendo Deus,
Jesus não usurpou de ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. O nome disso é kenosis. Ele esvaziou-se de si. Qual que é a continuação? Por isso o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, no qual há esse nome todo joelho se dobra no céu, na terra, no inferno, e toda língua proclama para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Mas tudo começa aqui, ó. Esvaziou-se de si. Portanto, para que você seja santo, primeiro, Jesus é o Senhor, Kyrios. Segundo, você precisa morrer para si mesmo. Não foi isso que Jesus falou? Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, toma a cruz e segue. Renunciar a si mesmo é esvaziar-se de si mesmo, é kenosis. Fala para quem está do seu lado, doutrina do esvaziamento. Eu vou explicar na prática o que é kenosis. Já tem 15 anos que eu trabalho com terapia de casais e atender casal é uma merda. Porque eu chamo a esposa no meu escritório e falo com o marido, fica lá fora, ordinário, daqui a pouco eu te chamo. Quando eu escuto a esposa, eu falo, minha irmã, eu estou com dó de você, você casou com Lúcifer. O seu marido é um dos maiores demônios da hierarquia do inferno. Porque tem os serafins, os querubins, os tronos, os principados, as potestades, as virtudes, as dominações, os arcanjos, os anjos da guarda, são 9. O seu marido é o top, você casou com o diabo. Aí eu peço ela para sair, chamo o marido no meu escritório. Quando eu escuto ele, eu falo, meu irmão, a tua esposa é Satanás vivo. Eu vejo a sua mulher com chifres, rabos e tridentes, e da sua boca sai chamas. Quando eu chamo os dois no escritório, eu vejo que nenhum dos dois vale nada e ele se merece. Qual é o maior problema de trabalhar com terapia de casais? Hoje, os técnicos, eu não sou técnico, eu sou missionário, os terapeutas acharam uma palavra técnica muito linda que eu vou traduzir para você. Diga comigo, incompatibilidade de gênios. O seu casamento está acabando? Já sei, é incompatibilidade de gênios. Vocês brigam muito? Eu já sei, diga para quem está do seu lado, incompatibilidade de gênios. Deixa eu traduzir para você o que é incompatibilidade dos gêneros. É uma pessoa ignorante com outra pessoa ignorante. É uma pessoa ciumenta com outra pessoa ciumenta. É uma pessoa que não fala com outra pessoa que não fala. É dois jumentos na mesma casa e os dois não conseguem conviver. Porque para os dois conviver, para acontecer compatibilidade, alguém precisa esvaziar-se de si mesmo. São tão cheios de si que não conseguem ficar perto um dos outros. Por isso que um quer matar o outro. Portanto, um dos maiores problemas da kenosis são os defeitos de caráter e os desvios de personalidade. Moisés, eu sou trabalhador. Moisés, eu sou trabalhadeira. Moisés, eu nunca traí a minha esposa. Moisés, eu nunca bebi. Mas você é orgulhoso, vaidoso, arrogante, ciumento, mentiroso, carente, mal amado, cheio de mimimi, mimimi, mimimi. Então você mudou uma parte, mas não mudou o resto. Você precisa esvaziar-se de si mesmo e se tornar uma pessoa nova. Precisa morrer para si. Alguém me ouve? Morrer para si. Fala para quem está do seu lado, morrer para si. Aí eu pergunto, quem quer morrer para si? Ninguém quer morrer para si. Por que duas pessoas brigam? Porque as duas querem ter razão. Quando é que a briga acaba? Quando alguém esvazia de si mesmo e diz, então, eu não quero ter razão, eu quero ter você. Eu não quero ganhar de você,
Eu quero ganhar você, mas para ganhar você tem que perder eu, porque perdendo eu, ganha nós dois e perde o diabo. Quem é capaz de fazer isso? Quem entendeu o que é kenosis? Esvaziar-se de si. No meio de nós há muitas pessoas defeituosas no caráter, na personalidade, pessoas de personalidade difícil, pessoa complicada de conviver, porque não expressa direito, não sabe o que fala, ignorante, estupim curto, e qualquer coisinha solta pelos cotovelos. E é interessante que a gente acha isso bonito, né? A pessoa diz: eu sou muito verdadeiro, eu falo mesmo. Você não é verdadeiro, você é inconsequente, porque ser verdadeiro não é falar tudo que vem na cabeça, não, palhaço. E eu fui criado assim, meu pai era assim, minha mãe é assim, eu sou assim. Falei, é um bando de demônios se multiplicando na família. Eu quero que você diga: meu pai era assim, minha mãe era assim, meus irmãos são assim. Mas Jesus entrou na minha vida, eu esvaziei-se de mim mesmo, e eu não sou assim, em nome de Jesus. O contrário da kenosis são os cristãos Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. Esse ditado que pau que nasce torto nunca se endireita. Esse ditado que pau que nasce torto até assim é torto, isso é demoníaco. Nós cremos no Deus que muda pessoas até no fim da vida. Onde que está escrito isso? Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Aquele que está sentado no alto sublime trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Tudo que era velho passou. Evangelho de São João, o bom ladrão e o mau ladrão. O bom ladrão olhou para Jesus e falou: são os 45 do segundo tempo, deixa eu te falar, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus olhou para ele e disse: se você quiser, ainda hoje, aos 45 do segundo tempo, estarás comigo no paraíso. É o primeiro santo que o próprio Jesus canonizou, e Jesus abriu o céu levando ele junto. O nome dele é São Dimas, aos 45 do segundo tempo. Então esse papo de que casamento velho não dá para arrumar, gente com 55 anos não muda, aqui ó, se você quiser você muda, e você tem que mudar, e o nome disso é kenosis. Você tem que mudar, tem que vencer a sua história, tem que vencer o seu passado. Você não pode repetir na sua casa aquilo que repetiram na sua infância. Fala para quem está do seu lado: muda, 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 muda. E aqui eu vou tocar num assunto chato, mas eu preciso tocar. Muitos de nós estamos repetindo na nossa casa as mesmas coisas que os nossos pais repetiram conosco. Ah, Moisés, eu não sou muito carinhoso não, meu jeito de amar é assim, esse negócio de beijo, mela-mela, não é muito meu jeito. Não é o seu jeito de amar não, você tem problema com seu pai, você tem problema com a sua mãe, porque não te beijaram na infância, porque não te amaram na infância, e aí você vai criar os seus filhos igual um gado solto no curral, do mesmo jeito que o seu pai fez com você, ou você vai mudar de vida e vai aprender a beijar os seus filhos. Então você tem que vencer a sua história, o nome disso é kenosis. Tem que vencer, tem que vencer. Talvez na sua família os seus pais não beijavam, eram brutos, a sua mãe trabalhava igual uma camela. Mas você pode mudar. Você pode ser beijoqueiro, beijoqueira, carinhoso. Você pode beijar, abraçar, pôr no colo. Você não precisa repetir na sua casa a mesma coisa que fizeram com você. O nome disso é cura interior, aleluia. O nome disso é libertação. Você pode quebrar essa maldição porque separaram na sua família, mas você não vai separar porque os seus pais eram alcoólatras. E você não precisa ser alcoólatra porque o seu avô traía a sua avó. Você não precisa trair. E agora virou moda. Alguém fala assim: Moisés, eu queria que você orasse pelo meu marido, porque ele me trai muito, mas também o pai dele era assim, o avô dele era assim. Ai, Moisés, coitado dele, a família dele, todo mundo traía, coitado caramba. Porque o meu pai não amava a minha mãe, e eu não vou fazer a mesma coisa com a minha esposa, eu não vou, você pode se curar. O meu pai batia na minha cara, e eu brinco de boneca com as minhas filhas, porque eu quero me curar. Eu nunca vi a minha mãe deitada no colo do meu pai.
E toda semana minha esposa deita no meu colo, porque eu não sou o meu pai. Você pode vencer seu fracasso, vencer a sua história. Tentaram te abortar, eu sinto muito, mas deu errado, você está vivo. Passou fome na infância, agora está até gordo demais, está tentando emagrecer, não consegue. Então você pode vencer seus fracassos, pode vencer suas misérias, você pode vencer suas derrotas, você pode. Não, eu não aguento mais, eu estou precisando aposentar, já deu. Olha o caso que eu atendi semana passada. Ai, Moisés, eu queria que você rezasse pela a minha esposa, porque ela não é carinhosa, ela maltrata as crianças ficam rodeando ela, querendo um colo, ela não tem paciência, mas coitada, né, a infância dela foi difícil. Tá, mas ela é criança até hoje? Não, só para eu saber, vai que você é pedófilo, casou com uma menina de 6 anos, não sei. Não, Moisés, ela tem 32. Eu falei, então por que ela está se comportando como criança que não recebeu o colo? Chama ela aqui, essa ordinária, chama ela aqui. Aí eu falei para ela, ô minha filha, responde para mim, meu bem, o que vocês estão fazendo, gente? Sai fora, senhor. Vai se lascar. Eu falei, filha, você quer que eu chame a sua mãe para você sentar no colo dela? Não, Moisés, a minha mãe já morreu. Eu falei, então sentar no colo da sua mãe não dá mais. Amém? Amém. Mas será que você não pode colocar suas filhas no colo e recuperar o tempo perdido e deixar Deus curar seu coração? Até quando você vai ficar fazendo pirraça, disputando colo com as próprias filhas e o marido? Você não tem vergonha, filha? Você não quer deixar Jesus curar você, mas para isso você tem que esvaziar de si mesmo. Perdoa sua mãe, se perdoa. Hoje você não precisa mais de colo, você tem um marido, você tem 3 filhos, coloca os seus filhos no colo. Se você tiver saudade de colo, senta no colo do marido, ele vai ficar muito feliz. Ah, é mesmo, né? Aí eu, filha. Ai, nossa, foi tão maravilhoso conversar com você. Eu disponha, meu bem. É Kênosis. Deixa eu só contar essa história para terminar. Eu tenho 10 minutos ainda. Quando eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade, a gente apanhava 3 vezes no dia. Eu não sei se a sua mãe é igual a minha, mas a minha era assim. Se você está chorando, ela bate dizendo cala a boca. Só que estava doendo, como é que cala a boca? Mas se você não chorava, ela dizia, não está doendo não, né? Então toma. Aí você não sabia se chorava, se calava. Mas a minha mãe me batia 3 vezes por dia na cara, e o meu pai de cabo de vassoura, cinto de calça, fivela, aqueles piraí de bater em cavalo, tipo o Beto Carreiro outro. Quando nasceu as minhas filhas, eu esperei fazer 7 anos, sentei na cadeira e falei, quando eu tinha a sua idade, o meu pai me batia, minha mãe levava a gente para o quarto, não sei nem porque que ela fazia isso, porque ela também batia, e ela falava assim, não liga não, ele é seu pai. E eu nunca entendia por que eu tinha que parar de chorar, porque ela era meu pai, mas estava me batendo, e eu não sabia por que eu estava apanhando. Aí eu falei, o papai está chamando vocês aqui para dizer que isso não vai acontecer aqui em casa. Nós vamos brincar de boneca, nós vamos fazer comidinha, vocês vão ter orgulho do pai que tem, porque eu tive que praticar Kênos e vencer a minha história. Eu tive que passar por cima da minha infância. Eu tive que arrumar o meu passado. E você precisa fazer a mesma coisa. Eu não admito que você faça com seus filhos aquilo que os seus pais fizeram com você.
O segredo disso é kenosis. Esvazia-se de si mesmo, abandona o seu orgulho, a sua arrogância, muda o seu caráter, muda a sua história, peça ajuda. Uma vez eu fui fazer um retiro de silêncio, e no retiro de silêncio eu fui expulso no primeiro dia, porque eu não aguentei fazer silêncio. O retiro é sexta, sábado, domingo. Eu comecei a cantar no banheiro na sexta, e era uma casa de freira. Eu fui expulso do retiro de silêncio. Mas os 3 horas de 3 dias que eu consegui fazer retiro de silêncio, Jesus me mostrou muitos defeitos que eu tinha, e eu tomei uma atitude muito macho, que eu quero ensinar a você. Eu cheguei em minha casa, chamei a minha esposa, chamei minhas filhas e falei: vem cá. Estava eu orando, e o Senhor mostrou esses defeitos que eu preciso mudar. Um olhou para o outro, outro olhou para o outro e falou: então, a gente já sabia disso aí. Eu falei: mas eu não tinha consciência, mas agora eu tenho. Eu colei 14 defeitos no espelho, no guarda-roupa, na geladeira, e eu falei: a partir de hoje eu não vou fingir que eu sou santo. Os meus defeitos estão expostos pela casa, e se em algum momento vocês verem que eu estou recaindo nesses defeitos, me lembra, por favor, que Jesus já entrou na minha vida, que eu já estou curado, e eu não preciso mais ser assim, porque eu quero ser um homem novo, em nome de Jesus Cristo. Qual que é o nome disso do grego? Eu vou te dar 1 minuto contado no meu relógio, antes da gente levantar, 1 minuto, para você partilhar com a sua esposa e o seu marido sobre Kyrios e Ken.